Agora a gente vai convidar o pastor, porque o pastor vai orar pelo Pietro e vocês vão orar junto com ele para pedir que Deus abençoe o Pietro, tá bom? Pastor? Feliz sábado, povo de Deus. Nós louvamos a Deus, Larisa e Ricardo, pela vida do Pietro. Que Deus ele continue abençoando a vida de vocês, tá? E guiando, conduzindo vocês no caminho do Senhor. Nós vamos fazer, além da dedicação do Pietro, eu queria convidar também aqui a Ariane e o Jefferson, por gentileza, que vão trazer o Benjamin. Vem cá. Ouvi teu coração bater pela primeira vez. O céu voltou a colorir. Quantas vezes eu pedi por um milagre. O medo vem me sussurrar, lembrar do que eu vivi. Eu tento não ouvir. Meu anjo nos sorri do céu, passou a tempestade. Meu amor, se no final do arco-íris tem tesouro, quero cantar, eu vou cantar pro mundo todo. Que mais que ouro e qualquer joia preciosa, eu achei você, amor. A vida triste tinha gosto de saudade, mas com você voltei a ver felicidade. E toda vez que eu pegar a tua mão, eu vou saber que nada disso foi em vão. Nada é melhor que a sensação de ouvir teu coração bater mais uma e outra vez. O céu voltou a colorir. Te amo, bebê, te amo. Quantas vezes eu pedi, Beijo. você é meu Beijo. milagre. Beijo. Irmãos, esse é sempre um momento muito especial, não é? Eu parabenizo os pais que aqui estão à frente por trazerem essa preciosidade que são suas crianças ao Senhor. Deuteronômio 6,4, eu gosto muito dessa passagem, eu acho muito oportuna para esse momento. É dito na palavra de Deus: ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Isso é o que está no centro da crença do povo de Deus. E após ensinar aos pais a vivenciarem uma experiência com o Senhor, eles também são chamados a ensinar isso aos seus filhos. Então, quando um pai, uma mãe, traz a sua criança a esse ambiente, ela está simplesmente declarando que antes de pertencer a eles, essas crianças pertencem a quem? Ao Senhor. E por isso que esse é um momento tão oportuno para a gente lembrar que Deus estará abençoando as duas crianças, abençoando essas duas famílias. E a gente ora para que elas cresçam em estatura e graça diante de Deus e dos homens e dessa igreja. Eu queria convidar vocês a se colocarem em pé neste momento como igreja. Nós vamos abençoar essas crianças. Vou convidar também os integrantes do nosso ancianato que estiverem aqui presentes para vir aqui à frente conosco. Vou pedir às famílias que, se tivesse condição de a gente só se juntar um pouquinho para ficar mais pertinho aqui, tá bom? Vou pedir Larisa aí. Cá. A gente vai pedir para as crianças sentarem um pouquinho mais, para mexer agora aqui. Isso. Gente, eu queria dizer para vocês que nós oramos para que Deus ele abençoe grandemente a vida de vocês, como pais, para que as crianças de vocês cresçam saudáveis, felizes, sejam bênçãos do Senhor para essa igreja e que essa igreja seja uma bênção do Senhor na vida dessas crianças. A gente ora para que o Espírito Santo dê sabedoria a vocês, como pais e mães, para que vocês consigam educá-las no caminho da justiça, para que vocês vivam o melhor de Deus na vida e na família de vocês. Nós vamos orar nesse momento, vamos orar com o ancianato impondo as mãos sobre vocês. Eu queria convidar a igreja a fechar os olhos nesse momento para nós orarmos juntos em nome de Jesus, tá? Pode ficar aqui ao redor, tá? Soberano Deus, eterno Pai, bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Para nós é um privilégio estarmos aqui nesse momento, dedicando essas crianças ao Senhor. Por isso, como
ministério e ancianato, impomos as nossas mãos sobre essas famílias. Esse que é um símbolo da bênção do Senhor sobre eles, para que o Senhor dê sabedoria aos pais, para que eles tenham a capacitação do céu para criarem essas crianças nos teus caminhos. Rogamos também por teu Espírito sobre essas crianças, Pai, que eles cresçam em estatura e graça diante do Senhor, que eles cresçam cheios de sabedoria, com saúde, com a bênção do Senhor na vida deles, e que eles possam ser instrumentos do Senhor para fazer a diferença na igreja, na sociedade, neste mundo, sendo canais do reino para abençoar muitas pessoas. Nós entregamos a vida dessas famílias nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Sempre um momento especial esse registro, né? Que vai acompanhando toda a jornada aí do Benjamin e do Pietro, para a honra e glória do Senhor. Olha que coisa linda. Isso. Deus abençoe vocês grandemente, viu? Coisa linda, né? Isso. Deus abençoe vocês também, tá bom? E se Deus é por nós, nesse espírito, nesse clima de adoração, nós damos prosseguimento a esse culto de adoração. E que Deus abençoe a vida de todos nós grandemente, em nome de Jesus. Queridos irmãos, pedimos que não tragam copos com água ou alimentos para consumir na igreja. Este é um lugar especial de adoração e devemos mantê-lo limpo e organizado. Papais, fiquem atentos e supervisionem as crianças com a entrada de lanches e líquidos. Com a ajuda de todos podemos cuidar da casa do nosso Deus com amor e reverência. Obrigado.
perdeu alguma coisa? A gente ajuda! Se você esqueceu sua Bíblia, lição da escola sabatina ou até aquela garrafinha especial aqui na igreja, é só falar com a Graça e o Ricardo. Eles podem te ajudar a encontrar o que é seu. Olá, queridos. Esse convite é especialmente para os amigos que nos visitam e desejam se aprofundar na Palavra de Deus. Aqui na Igreja Central de Fortaleza, todos os sábados, às 15 horas, temos classe bíblica com o irmão André. E para quem não pode estar presente aos sábados, temos a classe bíblica também aos domingos, às 18 horas, com o irmão Fred. Vocês são nossos convidados especiais para aprender mais sobre Jesus. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, a oração tem poder. Meu nome é Elias Aliaga e atualmente moro em Pilar, cidade de Buenos Aires, Argentina. Eu sou o primeiro neto da minha avó Alicia e também sou filho de Judite. Meu nome é Bernardo de Mauro, sou o irmão mais novo dela. Somos 5 irmãos. Eu sou adventista de berço e atualmente estou servindo a igreja como pastor aqui no distrito de Pilar. Eu fui o primeiro adventista da família, apesar de todos os conflitos e questões sociais daquela época. Quando meu tio Bernardo me convidou para ir à igreja dele, éramos adolescentes. E achei incrível que ele levasse minha irmã, porque ela era problemática, um verdadeiro furacão. Mas quando me convidaram para ir, não me convenceu muito, porque parecia trair a fé que eu seguia na época. Alicia tinha um ateliê de costura, tinha funcionários, inclusive eu também trabalhei para ela. E o sábado era um tema muito complicado. Além disso, a alimentação também era um desafio. Pensei, agora vão impor um tipo de comida para mim, vão limitar minha liberdade e dizer que no sábado eu não posso trabalhar? Então não. Como todos os anos, a igreja nos incentiva a orar. Então, no ano passado, escrevi o nome da minha avó no cartão de oração de 2023 novamente. Minha oração a Deus era pedir ao Espírito Santo que tocasse o coração dela. Após várias decepções na congregação em que estava, comecei a participar de campanhas evangelísticas e percebi que tinham respostas para tudo. E justamente era isso que eu precisava. Muitas respostas. Neste novo ano, de 2023, novamente coloquei o nome dela no cartão de oração. Depois fiquei sabendo, através do grupo de WhatsApp da família, que compartilharam uma foto dela assistindo aos cultos na igreja que meus tios frequentam. Eu não sabia que ela já vinha participando mais vezes dos cultos aos sábados na igreja adventista em José Paz. Algumas semanas depois, ela me respondeu no WhatsApp e me disseram: sua avó está sendo visitada pelo pastor e pelas irmãs da igreja para estudar a Bíblia. Não é a mesma pessoa de quando começou a frequentar, porque com o passar dos sábados era possível ver como Deus estava transformando a vida dela. Quero incentivá-los a orar, porque depois de 40 anos, um a um, os familiares vão se aproximando das coisas de Deus. É uma bênção. Nunca desistam. Para mim, foi uma surpresa saber que ela já estava frequentando os cultos e que ela também tinha o desejo de estudar a Bíblia. Então foi com grande alegria, em uma segunda-feira à noite, quando eu fui visitá-la. Aconteceu algo que me chamou muita atenção. Foi que, enquanto estávamos jantando empanadas, ela me olhou e disse: então, quando começamos o estudo bíblico? Para mim, foi uma clara evidência de que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dela. Antes mesmo de começarmos o primeiro estudo, ela perguntou: esses estudos bíblicos são para que eu possa me batizar, certo? Nesse momento, percebi que ela também tinha o desejo de ser batizada. Foram muitas surpresas juntas. Tudo aconteceu muito rápido. A alegria e os sentimentos foram intensos naquele momento. E a partir de então, começamos a estudar a Bíblia juntos.
Minha alegria foi imensa quando minha mãe também se uniu à fé em Deus. Foi algo tão bonito perceber que Deus nunca desistiu de chamá-la. Sempre estivemos orando e agora, finalmente, ela entrega sua vida a Ele, mesmo com sua idade avançada. Agora poderemos nos reunir como família na casa de Deus. Recentemente, minha avó teve uma pneumonia, uma broncopneumonia. Ela já recebeu alta da clínica, voltou para casa e está se recuperando bem, mas ainda está muito frágil. Por isso não pôde vir gravar conosco. Sua recuperação está nas mãos de Deus e em breve poderemos vê-la e visitá-la. Irmãos, nosso Deus é grandioso. Que permaneçamos firmes na fé. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Queremos convidar os nossos diáconos, nossas diaconisas, a recolher os dízimos e ofertas. Você é convidado a participar desse momento de adoração, vindo pelo corredor, de forma ordenada à minha esquerda e saindo pelo corredor da direita. Vamos adorar todos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Adoro. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça,
Oremos. Obrigado, Senhor, porque em tão boas circunstâncias estamos reunidos em Teu nome. Te pedimos que o Senhor venha abençoar cada pessoa que devolveu aquilo que já é Teu, e principalmente aquelas que não puderam ouvir, não puderam devolver. Fica conosco, te pedimos isso em Teu nome, Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos continuar louvando a nosso Deus. O Andrezinho vai cantar aqui pra gente, preparando o momento de louvor e adoração. Desde já agradeço, gente. Vou confessar, vou dizer, viu, o segredo. Eu canto com esse moço aqui tem uns 3, 4 anos. E ele é a primeira vez que ele atende meu pedido de estar aqui com a gente. Então, que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe a todos. E o interessante é a gente entender que não importa o momento que você viva, o Senhor sempre está conosco. Cabe a mim e a você não largar a mão do Senhor. Amém? Na rua, quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão e cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, a tua misericórdia que me sustém. Na rua, quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão e cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, a tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós, Deus Santo Rei.
coisa eu sei muito bem. A tua sombra é que me guarda, a tua misericórdia que me sustenta. Feliz sábado, Igreja Central. Que prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Vocês estão felizes por estar aqui? Felizes mesmo? Eita, foi um sim tão fraco. Vocês estão felizes de verdade? Que maravilha, nós estamos aqui para honrar e engrandecer o nome de Deus. E vocês sabem por que nós estamos aqui reunidos? Porque há mais de 2000 anos atrás, o Cristo que escolheu voluntariamente subir na cruz do Calvário, entregar a sua vida perfeita e sem pecado em nosso favor, ressuscitou ao terceiro dia e a morte foi para sempre silenciada. Amém? Amém. Cristo está vivo. Ô glória, isso mesmo, Ferrinho. Deus está vivo, e é esse Deus vivo que eu vou convidar você a cantar nessa manhã. Amém. A cantar junto com o Ministério de Louvor, porque Ele vive. Porque graças à ressurreição de Cristo, nós podemos crer no amanhã. Amém. Deus é louvado. Cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
Amém? O Deus que nós adoramos é um Deus tão poderoso, tão sagrado e tão solene, que existem anjos específicos que têm a única função de serem os querubins cobridores do trono. A função desses querubins é proclamar de dia e de noite: Santo, 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 poderoso é o nome do Senhor. O povo de Israel considerava a figura e a persona de Deus tão poderosa, tão sagrada, tão santa, que no seu próprio idioma o nome de Deus era representado por um tetragrama que não tinha pronúncia específica, porque Deus era tão solene e poderoso que nem mesmo o seu nome poderia ser pronunciado de forma leviana. É a esse Deus que eu e você adoramos. O Deus que, apesar de habitar na glória inacessível da eternidade, escolhe se fazer presente no meu e no seu coração. O Deus que é de Israel, mas o Deus que é também da Igreja Adventista Central de Fortaleza nessa manhã. Nesse momento eu vou convidar você a ficar de pé e cantar junto conosco o Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. quero ouvir a igreja. Grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e
habita em mim, Espírito luz. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Neste momento, Senhor, nós clamamos pelo batismo do Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor opere uma obra de restauração, quebrantamento, arrependimento e transformação em nossa vida, Pai. Que possamos sentir a presença do Senhor e ficarmos alegres, regozijarmos por ter o Senhor ao nosso lado, apesar de quem somos. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua sabedoria, que Teu Espírito possa clarear nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Agradecendo o nosso ministério de louvor, nesse momento tão especial de adoração. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Quem achou, diga amém. Gálatas 6, versos 7 e 8. Já dentro dessa série de ministrações, esse ano eu decidi estudar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Mas me entregaram o passador de slides e eu não lembro onde eu coloquei. Está em algum lugar por aí, agora eu vou ter que descobrir depois. Vocês vão passando para mim aí, Marquinhos, viu? Que eu esqueci onde eu botei. E a gente vem trabalhando a importância da vida com o Espírito Santo, do relacionamento com o Espírito Santo, como algo que precisa ser o ponto central da nossa jornada cristã. O grande problema que temos enfrentado muitas vezes é que aprendemos a viver a nossa religião, a viver as coisas de Deus, sem termos contato com Ele. E muitas vezes carecemos de discernimento, de entendimento, para poder lidar com as questões espirituais. Eu lembro que eu trabalhei com vocês a temática da necessidade da busca do Espírito Santo. Falei também para vocês que a Bíblia vai trazer uma classificação ali nos livros de Paulo sobre o homem natural, que é aquele que tem uma independência de Deus. Ele vai falar do homem carnal, que é aquele que tem uma relação parcial com o Espírito Santo de Deus. E vai falar também daquele que é espiritual de fato, que é o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa jornada. E dando continuidade a essa sequência de temas, o tema de hoje vai ser o que nos falta. É o capítulo 3 dessa série, você pode ir passando aí, Marquinhos, já. Ok? E o primeiro texto que eu vou destacar com você, pode guardar aí na sua Bíblia, pode passar o próximo slide, Marcos. Ele vai trabalhar o seguinte, eu vou ler apenas um trecho dessa passagem que eu selecionei para vocês, que diz assim, ó. Pois o que o homem semear, isso também o quê? Colherá. Popularmente, a famosa lei do retorno. Aquilo que a gente faz tem uma consequência. Se semeamos coisas boas, colheremos coisas boas. Se semeamos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Se semeamos para a carne, o que é que o texto diz aí para a gente? O que é que nós vamos colher? Colheremos o quê? Destruição. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele é muito claro. Por mais atrativo que seja,
por mais que seja a pulsão natural que nós temos, a carne nos leva para onde? Para a morte. E se semearmos para o Espírito, o que é que diz aí? Diante de nós existe uma escolha. E eu queria já iniciar essa reflexão nessa manhã, convidando você a fazer a sua autoanálise. Se eu olho para esse texto, e eu olho para o tipo de alimento que estou colocando em minha mente, em meu coração, na minha jornada cristã, qual dessas naturezas de fato está sendo alimentada? E eu estou falando isso porque isso aqui é um texto espiritual, mas que está falando de coisas muito simples e práticas da nossa jornada cristã. Aqui é a parte prática da caminhada. Mais uma vez vou referendar para vocês e recomendar o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Excelente material de literatura, você precisa ler esse livro. E no livro vai dizer o seguinte: o homem carnal, ele deseja seguir Jesus e agradá-lo. Ele tem o desejo. Ele tem a vontade de fazer as coisas certas para Deus. E eu lembro de uma citação de Ellen White, onde ela disse que muita gente, infelizmente, vai se perder porque ficou apenas nessa parte do desejo. Porque só desejar não é o suficiente. É preciso a gente avançar na caminhada para agradar a Deus. Diz, mas ele não rendeu toda a sua vida a Jesus. Já está no próximo aí, viu, Marcos? Vai acompanhando comigo aí, tá? Não rendeu toda a sua vida a Jesus, ou caso tenha de alguma forma feito isso, retrocedeu. Você deve conhecer pessoas que na jornada se entregaram a Jesus, viveram de corpo e alma aquilo que a gente conhece, acredita, mas em algum momento deixou a coisa, fugiu do caminho, se desviou da rota. Nós temos essas realidades. E significa isso que a pessoa, talvez de forma inconsciente, queira viver ao mesmo tempo segundo a vontade de Deus e em conformidade com as suas próprias ideias. Sabe aquela história do algo de certo, ou algo de errado não está certo? Não é assim, né? É o contrário, não sei lá como é que é, algo de certo está errado. Me ajudem aí, viu? Porque aqui a gente está falando do indivíduo que quer viver a vontade de Deus segundo eu. Consegue perceber isso? E como isso está forte na gente? Pastor, o senhor está falando de uma luta que é de alguns. E olha, eu vou convidar você de novo, porque a nossa tendência, quando a gente ouve certas coisas, é começar a projetar para quem? Para o outro. Mas a responsabilidade da nossa jornada cristã que temos é com quem? É conosco. Antes de falar para vocês, isso teve que falar para quem? Para mim. Eu estou olhando para esse texto, eu não estou pensando em você, eu estou pensando em mim. Porque eu sou o primeiro a fracassar nisso aqui. E se a gente entender que todos nós estamos doentes espiritualmente falando, é que nós teremos a oportunidade de começar a buscar a cura espiritual no Senhor. Então não projeta no outro, olha para si. Não avalia o próximo, avalia você mesmo. Pensa comigo nisso. A gente tem essa tendência, porque a gente é muito apegado às nossas opiniões, isso é muito forte. A gente é criado de uma forma, cresce de uma forma, ouve, vai fazendo a nossa construção de uma forma, entra em diversos ambientes e nesses ambientes a gente é influenciado por pensamentos, por livros que a gente leu. Nós somos a soma de tudo isso. Temos uma maneira de ver e enxergar as coisas. Então é muito fácil para a gente construir uma visão da vontade de Deus segundo a nossa vontade. Eu criar o meu paradigma, a minha maneira de enxergar e dizer, ó, é isso aqui está aqui, então fora disso aqui, porque eu criei o meu ambiente, a minha redoma, mas a redoma de Deus, ela já está revelada, eu preciso olhar para ela, para a redoma de Deus, vamos dizer aqui, para a vontade de Deus. Então, o homem carnal fica nessa luta, quer fazer a vontade de Deus, mas ele acaba cedendo à vontade dele mesmo. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, verso 3 agora, para a gente acompanhar juntos a palavra do Senhor. Tiago 4, 3.
Novamente eu vou ler apenas um pedaçozinho desse texto de Tiago, que é onde eu quero centrar aqui no que é importante para o que a gente está conversando aqui hoje. Tiago 4:3. Quem achou, diga amém. Então eu vou ler. Vou pegar só uma parte aqui. Quando pedem, não o quê? Por que motivo, diz aí o texto bíblico? Pelos motivos o quê? Para gastar em seus prazeres. O que é que isso significa, pastor Bruno? Significa que nós estamos pedindo a Deus com atitude o quê? Carnal. Se você parar para analisar a essência desse texto, você vai entender que muitas vezes até as nossas petições, nós estamos pedindo a Deus, mas o foco está em alimentar o quê? Aí a gente se pergunta, por que Deus não responde, por que Deus não concede, por que Deus não faz? E eu queria dizer para você que essa atitude é tentar mirar para atingir o impossível. Porque dessa maneira, o próprio homem carnal e não Deus é quem vai acabar no controle da vida. E é por isso que a gente tem dificuldade de submeter as nossas situações, a nossa vida, eu falei isso na quinta-feira aqui, ao controle de Deus. No fundo, existe uma certa incredulidade de nossa parte, na fé, que nos impede de confiar plenamente no Senhor, e às vezes a gente tem dificuldade de orar pedindo para que Deus faça a vontade dEle. Ou isso não já aconteceu com você em algumas situações que você queria muito na sua vida? Pensa comigo nisso, se ele faz sentido para você. E como diz o ditado, não dá para servir a dois? A palavra fala sobre isso. E aí eu lhe pergunto, pode, numa situação como essa, é a pergunta do texto, Deus enviar o Espírito Santo para o coração da gente dessa forma? Não estaria Deus nessa situação apenas alimentando o nosso ego, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos? Será que dessa forma a gente não vai estar apenas alimentando a nossa natureza para viver conforme os nossos próprios esforços e habilidades ou conforme o que queremos? E Apocalipse 3,16 nós conhecemos que esse tipo de cristão, essa atitude é classificada com a seguinte expressão: não é quente e nem é frio. É o quê? E por isso estou a ponto de... É essa atitude que está aqui nesse texto. Essa realidade está aqui presente em Apocalipse. Do indivíduo que quer viver a vontade de Deus segundo a dele. E por que é que Jesus chama esses membros de membros carnais, ou de mornos, perdão? Por que é que muitos cristãos carecem de uma experiência pessoal com o Espírito Santo? Por que é que Jesus fez isso? E ele mesmo deu uma clara indicação, eu mencionei isso na outra mensagem, vou repetir de novo, porque isso precisa ficar na sua mente. O texto de Apocalipse 3,20 diz, eis que estou à porta e o quê? E bato. O que acontece enquanto Jesus está batendo, vocês lembram? De que lado ele está? De fora. Enquanto ele está batendo, ele está do lado de fora. Nós precisamos fazer o quê? Vocês gostam de ir a lugares onde vocês não são convidados? Eu só vou onde eu sou convidado. Eu não forço entradas, não. Não forço entradas. Você gosta de ir a lugares onde você não é convidado? Não se sente bem-vindo ou recebido? Deus não invade. Você precisa abrir e convidá-lo para entrar. O problema desses crentes é que eles não convidaram Jesus. Jesus não era algo que estava no convívio deles. Eles deixaram Jesus de lado no processo. E por que é que os crentes deixam Jesus de fora? Se quando a gente entra na igreja, a gente quer ser um seguidor de quem? A nossa missão é buscar ser discípulos de quem? Por que é tão difícil para a gente colocar Jesus dentro da nossa rotina, da nossa vida? Primeiro porque alguns vão se mover num plano puramente intelectual e cognitivo. E sabe quem a Bíblia fala que estava nessa situação? Uma história que está em João capítulo 3. Vocês lembram? João 3. Fala de quem? Quem lembra aí? Uma história muito conhecida da Bíblia. Nicodemos, um alto clérigo, profundo conhecedor das Escrituras.
dominador do conteúdo, conhecedor da lei, da Torá, da tradição rabínica. Um homem de profundo conhecimento na língua, mas vivia em torno de uma experiência de quê? Regulamentos, intelectualidade. Não tinha um relacionamento ainda com Jesus Cristo. E muita gente está assim na igreja também. Aprendi a doutrina, aprendi a teologia da igreja, isso tem o seu lugar e sua importância, o seu valor, tem ou não tem? Tem, é importantíssimo. Mas eu posso viver essas coisas, conhecer essas coisas e não ter nenhum relacionamento com o Espírito Santo. Eu posso ter uma linda performance num púlpito, cantar com a maior qualidade técnica possível e não ter experiência com o Espírito Santo. Eu posso emocionar as pessoas seguindo os critérios da técnica e que existe isso, uma ciência exata a esse respeito. Posso provocar as emoções com as palavras certas, com o fundo musical certo e não ter o Espírito Santo comigo. Eu posso fazer as coisas para Deus sem estar na presença de Deus. E é justamente sobre isso que Deus está querendo tirar. Essa realidade precisa ser extraída de nós. Por que alguns não têm convidado Jesus para estar dentro? O primeiro aspecto é esse, uma vida apenas intelectual e cognitiva. O segundo é porque consideram que o preço do discipulado é alto. Jesus diz assim, se alguém quiser, negue-se, tome a sua cruz. Ele abre a proposta para todos, mas só vai conseguir quem aceita. Pastor, tomar a cruz, negar a mim mesmo é um preço muito alto. A Bíblia fala de um outro personagem que contrasta com Nicodemos, que é o jovem rico. O jovem rico tinha muitas posses e escolheu continuar no seu caminho. Porque seguir Jesus, queridos, requer abnegação, vontade de mudança de vida e uma entrega completa a Deus. Não dá para ter uma entrega parcial a Deus. Ou você entregou ou você não entregou. E por isso, às vezes, a gente tem que desistir de muitas coisas. E se eu olhar só para o que tem que desistir, de fato o preço é alto. Mas se eu olhar para o que eu tenho a ganhar, aí eu não sei se o preço é tão alto assim. Mas o discipulado requer de nós, ele tem um custo. Que não registra-se em valores, porque tem a ver com uma entrega total, é tudo que tenho, tudo que eu sou, diante do Senhor, para que Ele conduza, guie e lidere a nossa rota. Um outro aspecto que tem feito as pessoas deixarem Jesus de lado é, de fato, a pura negligência. E eu digo isso baseado no texto que diz o seguinte, pode ser um dos motivos que fazem Jesus ficar esperando a porta. Não tomamos tempo suficiente para estar em comunhão pessoal com quem? Com Jesus Cristo. Uma pesquisa realizada por um teólogo nosso aqui no Brasil, sobre a média de dedicação de tempo à oração dos adventistas do sétimo dia aqui na América do Sul, foi constatado que a grande massa da igreja, a média de oração, é de 3 minutos ao dia. Essa é a média. Tem gente que ora mais, tem gente que não ora, mas a média é de 3 minutos ao dia. E eu lhes pergunto, como é que a gente vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo assim? Reflete comigo. Vê se faz sentido para você. O que é que acontece, queridos? Essa mornidão, porque a gente vai criar diversas rotas, diversos caminhos para seguir nessa direção. A gente vai deixando Jesus de lado. Vamos nos tornando mornos. E um exemplo muito simples dessa mornidão, que eu estou trabalhando com vocês, característica aí em Apocalipse 3, sobre a igreja de Laodiceia.
rotineiro para muita gente. É quando a gente investe muito na nossa vocação profissional, mas negligencia o nosso cônjuge, negligencia a nossa família. É quando a gente, por exemplo, está tão ocupado com a obra de Deus, trabalho missionário, igreja, que negligencia o Senhor da obra. Uma pessoa pode até ser membro comprometido na igreja, um líder, dirigente, pastor, presidente, ter uma relação morna com Cristo. Porque não é sobre funções, não é sobre posições, não é sobre status, é sobre relacionamento. A pessoa está tão dedicada na realização de muitas tarefas que negligencia sua relação com Jesus Cristo. E seria cômico se não fosse trágico. É trágico a gente pensar que a gente pode estar tão ocupado com as coisas espirituais, religiosas, e não desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo, que é o fundamento, a base de tudo para a nossa caminhada cristã. Sem isso, não existe unidade na igreja. Sem isso, não existe amor, não existe perdão. Sem isso, não existe força para vencer as tentações. Sem isso, não existe transformação e nem mudança. Porque a nossa relação com Cristo é o que nos torna pessoas melhores. Nós precisamos colocar a nossa mente no lugar certo nessa manhã. Eu lembro para vocês o que está registrado em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. O que tem de comum nessa história? O que Jesus queria ensinar sobre carnalidade e espiritualidade nesse texto? As 10 virgens, todas elas eram o quê? Eram virgens, primeiro ponto. Segundo, todas elas tinham crenças bíblicas genuínas. Vá vendo se faz sentido para a sua experiência religiosa hoje. Todas elas tinham lâmpadas, tinham equipamentos, tinham material, tinham tudo. Todas elas tinham a Bíblia. Todas elas tinham a Bíblia. Todas elas foram ao encontro do noivo, estavam caminhando juntas, aparentemente na mesma direção. Todas elas aguardavam ansiosamente a vinda do noivo. Todas dormiram. Todas elas ouviram o chamado e acordaram. Todas prepararam as suas lâmpadas. Só teve um ponto em que foram diferentes. Metade das virgens notou que as suas lâmpadas fizeram o quê? Porque lâmpada acesa consome o quê? Azeite. E sem azeite, a nossa lâmpada, ó, as insensatas queimaram por um curto período de tempo. Elas até tinham uma porção do Espírito Santo, mas elas não tinham o suficiente. E eu olho para esse texto e fico pensando que eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso ter mais sede do Senhor. Você consegue olhar para esse texto pensando assim também? Quando as 5 retornaram, pediram para entrar. E está aqui provavelmente a sentença mais triste que vai ser ministrada pelo próprio Jesus Cristo em sua volta. Está nessa parábola. Qual foi a expressão? Eu não o quê? As conheço. Eu não as conheço. Porque não tinha o quê? Proximidade, intimidade, relacionamento. Elas se preocuparam, mas era tarde demais. O que nos dá a ideia de que o tempo de Deus também tem o quê? Um limite. Deus também tem um limite. Nós vemos claramente que a nossa relação com Jesus Cristo
depende totalmente do Espírito Santo nessa parábola. E quem não está cheio do Espírito Santo não será reconhecido por Jesus Cristo. Está claro o texto nisso aqui. Eu queria convidá-los a Romanos 8 nesse momento. Pega a sua Bíblia novamente aí, por gentileza. Romanos capítulo 8, versos 8 e 9. Quem encontrou, diga amém. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita onde? Habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a quem? Não pertence a Ele. Esse tal não é dele. Ou seja, o fato de um relacionamento pessoal e real com Jesus só é possível através de quem? Do Espírito Santo. Em 1 João 3,24 é dito: deste modo sabemos que que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. O que significa que a certeza que tenho da plenitude do Espírito Santo, ao mesmo tempo, me dá a garantia de que eu estou em Cristo e Ele está onde? E a maior tragédia para o cristão carnal é que ele não receberá a vida eterna se a sua vida espiritual, a sua condição espiritual, ela não for modificada. Porque se alguém não tem o Espírito, não pertence. Você acabou de ler comigo aí na palavra. Eu olho para a igreja primitiva. E quando olhamos para a igreja primitiva, a impressão que nós temos é que era uma geração de crentes espirituais e não carnais. Tozer chega a dizer que se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos, nós continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Mas se fosse com a igreja primitiva, 95% das coisas que estavam sendo feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Eles não tinham nada, mas tinham o Espírito e frutificaram. Nós temos tudo, mas não estamos frutificando por quê? Cada vez mais vamos chegar à conclusão de que o nosso problema central está na falta do Espírito Santo. Johannes Marja vai dizer que Paulo faz diferença entre cristãos espirituais e carnais através da plenitude ou falta de plenitude no Espírito Santo. E eu posso ter uma formação teológica sólida, ser bem versado nas línguas bíblicas, praticar a exegese, a hermenêutica, para quem conhece isso, as grandes verdades bíblicas, eu conhecê-las intelectualmente, entender e ser versado na teologia dogmática. Posso ter uma boa compreensão homilética e pregar sermões relevantes, atualizados, realistas, contextualizados, apesar de todos os meus conhecimentos e talentos, e posso não estar cheio do Espírito Santo. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, vai dizer que pregar, orar em público, organizar as atividades da igreja, preparar programas evangelísticos, dar aconselhamento pastoral, tudo isso pode ser aprendido e também colocado em prática sem o Espírito Santo. E ela vai dizer aqui que a razão porque há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprendem a trabalhar sem ele. E se um dia eu aprendi isso, eu queria desaprender. Para junto com essa igreja a gente aprender a trabalhar com Ele. Você quer ver mais do Espírito Santo na sua vida? Você tem consciência da necessidade que nós temos dele para podermos vencer na nossa jornada? Você tem noção do quanto que poderíamos estar vivenciando de Deus
nessa igreja, simplesmente se tivéssemos mais tempo para Ele. Qual o principal problema do cristianismo carnal? As grandes leis éticas da Bíblia, que vem falar sobre amar os nossos inimigos, perdoar a todos por tudo, vencer o pecado, que nós mais conhecemos, mais ouvimos, mais tentamos fazer e mais difícil nos é realizar. Vocês que estiveram na quinta aqui viram a pesquisa que eu apresentei, que inclusive esses estão entre os pontos onde é a maior dificuldade relatada por uma pesquisa realizada pela igreja com mais de 300 mil pessoas. Nenhuma dessas é alcançada pelo esforço humano. Todas elas dependem da ação do Espírito em nossa vida. Porque se fosse do esforço humano, teríamos uma vida baseada nas nossas obras, no esforço pessoal. Isaías 64:6 diz que, por melhores que sejam as nossas obras, todas elas são atos de justiça, são como trapo de quê? De imundícia. Jeremias 13:23 diz: será o que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Nossa natureza não vai colocar-nos para a elevação, ela vai nos colocar para baixo. Ezequiel 36, 26 e 27 diz: darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Quem pode fazer isso, queridos? Só Deus, por meio de quem? Do seu Espírito Santo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhe darei um coração de quê? De carne. Quem pode fazer isso? Sou eu? É o pastor da igreja que faz isso? O pastor não consegue mudar a vida de ninguém, irmãos. É o ancianato da igreja que vai fazer isso? Não é obra que compete ao ancianato da igreja. Não são os líderes dos ministérios que vão mudar essa realidade? Também não. Só quem muda isso é quem? O Espírito Santo. É Ele que tem o poder para isso, é competência dEle operar em nós. Mas Ele só faz se a gente abrir e convidar. Porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente às minhas leis. Romanos 8:7, a Bíblia diz: a mentalidade da carne é inimiga de quem? Olhe, quer arrumar um inimigo poderoso que você não vai conseguir vencer? Aqui. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ou a mente é regida pela carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Não temos competência para isso. Só Ele pode fazer em nós. Nós não somos capazes de fazer a vontade de Deus sem o Espírito Santo. E a nossa principal preocupação deve ser a de escolhermos sempre a vontade de Deus. E assim Deus nos dará forças para realizarmos essa vontade. Você crê nisso? Diga amém. O que é que pode acontecer quando algo ultrapassa as nossas forças? Pode passar, Marquinhos, aí o próximo. É isso aqui, ó. Prometi tanto a Deus e não consegui. Mas eu disse a Deus que eu não ia voltar a fazer isso de novo. E quantas orações você não já fez prometendo a Deus sobre algo que você sabe que está errado, que você não quer fazer mais, e você promete a Deus, daqui a pouco você quebra, e você promete de novo e quebra de novo. Quantas vezes isso não acontece conosco? Porque estamos tentando resolver com as nossas. Não temos poder para isso. O que acontece no minuto que me dou conta da minha incapacidade é isso aqui, ó. Aí eu fico frustrado, o sentimento de culpa toma conta da minha vida, eu começo a me distanciar da igreja de Deus, eu me senti indigno de fazer as coisas para o reino de Deus, e a tendência é seguir só ladeira abaixo. Pode passar o próximo aí, Marquinhos. Olha só o que Ellen White diz: aquele que está tentando alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta fazer o quê? O impossível, queridos.
Não é possível. O homem não pode ser salvo sem o quê? Obediência, mas suas obras não devem vir de quem? De si mesmo, não é nosso. Cristo deve operar nele o querer e o realizar segundo a sua o quê? E qual é o papel nosso nesse processo? Abrir a porta e dizer, venha. É me render ao amor de Deus. É me colocar nas mãos do Senhor. E permitir a Ele fazer essa obra na minha vida. E à medida que eu sou transformado, eu vou me tornando agente de transformação para a vida dos outros. À medida que eu sou alcançado, Deus vai me habilitando para sermos o canal para alcançar os outros. Como nós vamos resolver esse problema? Como? Pode passar o próximo, Marquinhos. Uma pessoa pode orar mais intensamente, pela ajuda de Deus, e decidir tentar se esforçar mais. Pode passar. Já uma outra pode pensar, não é necessário considerar esse assunto de forma tão rigorosa. Tem gente que diz, eu vou por aqui, eu vou me dedicar mais à oração. Outro já vai dizer, não precisa ter tanta coisa não, a coisa tem que ser leve. Aí pode o próximo aí para a gente pensar. Outra pessoa pode até abandonar completamente sua fé e até se sentir melhor. O único problema é que essas soluções são o quê? Nenhuma delas resolve o problema. Qual é a solução correta? Passa o próximo aí, Marquinhos. Levar as leis de Deus a sério, porque Ele nos ama e suas leis são para o nosso próprio quê? No entanto, precisamos do poder de Deus para isso. O caminho certo é viver aonde, queridos? Assim haverá aumento da alegria, motivação e energia para tomar o quê? Isso faz sentido para você? Eu vou finalizar para vocês. Eu acho que o tempo já avançou, não foi? Não, estou no tempo ainda. O que é que nos leva ao cristianismo carnal? Primeiro, nós não nos dedicamos o suficiente com o tema, a vida no Espírito Santo. E a nossa ignorância sobre esse tema nos provoca um outro aspecto que já é o próximo passo na sequência aí, Marquinhos, a incredulidade e a ausência de fé. Estar cheio do Espírito Santo tem como pré-requisito a entrega total de nossa vida a Cristo. Nós talvez não estejamos conscientes disso, mas o que é que isso significa? Que nós não confiamos o suficiente no amor e na sabedoria de Deus. E por isso começamos, então, é um efeito dominó, a criar conceitos errôneos. Muitas pessoas podem pensar que estão cheias do Espírito Santo, mesmo que elas na realidade não estejam por completo, ou estejam apenas parcialmente. E esse parece ser o problema mais frequente. Estou até certo ponto, mas eu parei ali. Outros seguem a linha de estar ocupados demais. Estão tão sobrecarregados que acham não tem tempo para manter um relacionamento com Cristo. E não fazem qualquer progresso para se conectar com Deus. Ainda a realidade dos pecados ocultos, ou ainda a falta de confissão, isso aqui é um curto-circuito na relação com Deus. Não tem para fugir disso. Outros começam a atuar de acordo com seus sentimentos. A palavra de Deus diz que o justo viverá pelo quê? Pela fé. Será que minhas decisões são tomadas confiando em Deus ou de acordo com meus próprios sentimentos? Se avalie. Eu não sei quantos de vocês já leram aquele livro, Viagem ao Sobrenatural. Vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro? Não. Quem já leu sabe do relato interessantíssimo que tem ali da história. E tem uma citação lá que o autor fala, onde ele vai falar como os espíritos, vamos dizer assim, ele utiliza essa expressão, estariam ali tentando destruir a nossa vida sem que nós percebamos. Olha como ele fala sobre isso. Os espíritos encorajam as pessoas a ouvir os seus próprios sentimentos, no lugar de ouvir a palavra de Cristo e seus profetas. De nenhuma maneira mais segura poderiam os espíritos obter o controle da vida das pessoas sem que elas percebam o que está realmente acontecendo. Nós estamos num conflito que é espiritual, queridos, não é só físico, não. Em contrapartida, Ellen White vai dizer isso aqui, pode passar. Todavia,
as operações do Espírito estão sempre em harmonia com a palavra o quê? Escrita. Como sucede no mundo natural, assim também se dá no espiritual. A vida natural é preservada a todo momento pelo divino poder. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso das bênçãos colocadas ao nosso alcance. Sabe o que Deus está dizendo? No aspecto da espiritualidade, do relacionamento com Deus. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer. Você tem uma parte nesse processo. E de igual forma, a vida espiritual é sustentada pelos meios que Deus nos concede. Nós precisamos comer do pão da vida. Precisamos beber da água da vida. E nessa manhã, o Espírito Santo está pedindo a você para abrir a porta do seu coração, para que Ele possa entrar. Está você disposto a fazer um convite a Jesus nessa manhã? Dizer para Ele: Senhor, entra em meu coração, entra em minha vida. Eu quero viver uma experiência diferente do que eu tenho vivido até aqui. Deus está nos chamando a essa realidade nessa manhã. Nós vamos ter um louvor especial nesse momento, que nos leva a olhar para a ação de Jesus Cristo em nosso favor. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que, quando subiu, enviou o Consolador para a nossa caminhada a seguir. Esse Deus está aqui nessa manhã. Pode nos restaurar, pode nos libertar, pode nos transformar. Mas você precisa abrir a porta e convidá-lo para entrar. Oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. E você louva: glória, glória a Ele, ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. E eis o consolo que envolve as nossas vidas, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória,
fé. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Louve. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Sempre, amém. Amém. Querido Pai Celestial, nesses 10 dias de oração, nós clamamos, ó Deus, pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Glorificamos o Teu nome nessa manhã por saber que o Consolador enviado a nós está disponível àquele que o busca. Hoje, mais uma vez, o Senhor está batendo a porta do nosso coração e nessa manhã nós estamos escolhendo abrir a porta e convidando o Senhor. Entra, Pai. Entre em nossa vida, entre em nosso coração, entre em nossa mente. Faça morada em nós, Pai. Restaura cada elemento da nossa jornada cristã, da nossa vida espiritual, que precisa que a mão do Senhor transforme, pois nós não temos forças, nós não temos o poder, nós não temos a competência necessária para mudar essa realidade. Mas sabemos que Tu pode todas as coisas. E o Teu desejo é nos restaurar. Nós queremos, Pai, ser cristãos espirituais. Queremos transbordar da Tua presença e ser canais do Senhor para alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Nos ajude a priorizar no nosso tempo, na nossa agenda diária, nas nossas famílias, a nossa comunhão com o Senhor. Se falhamos até aqui, que a partir daqui possamos corrigir-nos. E que possamos andar na direção do Senhor. Porque naquele grande dia, o dia em que o Senhor virá, dia que ansiosamente aguardamos, queremos estar ao lado daqueles a quem o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai. Nos dá uma semana de bênçãos e paz na Tua presença. Vem ser com cada uma das pessoas que está aqui nessa manhã, nessa igreja, Senhor. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades, os temores, as preocupações, as ansiedades, as lutas que estão em nossos corações. E nós queremos hoje que nenhuma delas é maior do que o Senhor. Colocamos todo esse fardo que está em nossas costas, nas mãos do Senhor. E queremos receber o Teu fardo que é leve, Pai. O Teu jugo que é leve. Nos conduz ao longo de todo esse movimento de oração, como igreja, como famílias, como indivíduos. Vem nos restaurar e nos regenerar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.